A paz do Senhor Jesus Cristo a todos que irão ouvir mais uma parte desse testemunho. Quero relatar um dos segredos espirituais, e esclarecer aos irmãos que no mundo espiritual existem 5 formas de um mundo espiritual se comunicar com os homens. Isso se chama os 5 sentidos no mundo espiritual. O primeiro contato são os olhos. O mundo espiritual pode se conectar através dos olhos. A pessoa pode ver o mundo espiritual. Atos capítulo 9 e versículo 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. O Senhor se comunicou com Ananias através desse sentido espiritual, para que colocasse as mãos suas sobre Saulo para que tornasse a ver. Atos capítulo 10 versículo 9. No dia seguinte, quando eles se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Era meio-dia. Tinha fome. E enquanto lhe preparavam o almoço teve uma visão. Viu o céu aberto e um grande pano pendurado pelos 4 cantos pousar no chão. Dentro havia toda a espécie de animais da terra, répteis e aves do céu. Uma voz disse-lhe: Levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro teve uma visão simbólica, a qual Deus deu o entendimento da visão. Nem sempre uma visão espiritual será esclarecida rapidamente, pois o dom da visão é onde os mistérios e segredos espirituais são revelados, e nem tudo o que vemos conseguiremos entender rapidamente. Zacarias teve 8 visões simbólicas. Todas foram simbólicas. Nem todos irão conseguir entender uma visão profunda, sem antes ter maturidade espiritual. João Batista teve uma visão com uma pomba simbólica quando ela repousou sobre o Senhor Jesus Cristo, a qual Deus deu o entendimento de que sobre quem ela repousasse, seria quem batizava com o Espírito Santo. Eliseu viu um exército de anjos com carros de fogo e cavalos, mas o seu moço não conseguia ver, segundo a Reis capítulo 6 versículo 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Com ouvidos podemos ouvir as vozes do espiritual, assim como Deus fala com seus servos através da audição espiritual. Pessoas ouvem a voz de Deus, como também demônios que conversam no mundo espiritual. A boca também é um sentido espiritual, ou seja, esse meio também é um meio de Deus se comunicar, onde Deus se comunicou ao profeta Samuel, a qual essa voz foi espiritual, que Eli não ouviu, mas somente Samuel. Essa foi uma revelação que Samuel ouviu, mas não viu, mas ouviu, que o Senhor destruiria a casa de Eli. Essa foi uma revelação por intermédio da audição espiritual. O olfato também é um sentido espiritual a qual sentimos cheiro no mundo espiritual, assim como o tato de sentir o toque no mundo espiritual, como também o paladar que sentimos gosto de coisas que são espirituais. Toda a igreja que prega contra os dons espirituais está morta. Quem não vê ou ouve o mundo espiritual, está surdo e cego. O morto não tem tato, muito menos pode ouvir alguém, muito menos ver, pois seus olhos estão fechados. A Bíblia prova que o mundo espiritual é real, e que os 5 sentidos existem. Meus irmãos, quero relatar que já tive experiência em todos os sentidos, e dizer que o mundo espiritual não é brincadeira. Cada inseto asqueroso no mundo espiritual tem uma representação. A aranha em forma de demônio que aparece em sonho é um demônio perigoso que tem uma peçonha mortal, pois tem muitas atuações no mundo espiritual. Assim como no mundo físico as aranhas atacam quando se sentem ameaçadas. Aranhas detestam lugares quentes. Esses demônios em forma de aranha detestam crentes que têm fogo do Espírito Santo e atacam, pois são incomodados. A primeira vez que tive uma visão com aranha venenosa foi muito rápido. Vi ela no telhado, e ela me observava quando dormia. No entanto, não sabia o que era, mas Deus foi me dando entendimento, porque nem tudo podemos entender rapidamente quando se trata de mistérios espirituais. Dias depois, vi um demônio negro que rodeava a minha cama rapidamente enquanto estava deitada, e encostava sua cara no meu rosto e rosnava. Entendi que aquela aranha era um demônio que estava querendo guerrear contra mim. Aquele demônio me lançou uma seta de febre que não passava mesmo tomando remédios.
Fiz uma oração, e no mesmo instante aquela febre me deixou. Tive uma visão com um pote de arroz muito bem tampado que nem as formigas conseguiam entrar, pois estava bem tampado. Mas quando abri, uma aranha preta saiu de dentro daquele arroz, e percebi que ela havia esmiuçado todo o arroz e estava contaminado. E eu dizia na visão: como pode essa aranha ter conseguido entrar nesse pote? Fiquei preocupada. E o Senhor me deu a interpretação nesse sentido espiritual da visão, que essa aranha peçonhenta é um demônio que ataca e contamina o verdadeiro evangelho. O arroz branco é a santidade e a pureza que esse demônio estava investindo pesado, para contaminar a palavra santa semeada em meu coração. Tive uma guerra espiritual. Estava no trabalho. Fiquei muito preocupada por isso acontecer de novo, pois o mesmo demônio estava me atacando para tirar a minha firmeza no Evangelho. Senti que a minha armadura estava desgastada com a batalha, porque não estava orando o suficiente por causa do trabalho. Abri uma campanha de oração, pois minha armadura espiritual estava fragilizada. No meu trabalho tive uma visão, de que meus sapatos do Evangelho estavam desgastados, e havia uma fragilidade maior no pé esquerdo, e vi o demônio em forma de aranha que estava agarrado no meu pé esquerdo. Continuei a campanha de oração. No último dia da campanha, senti o anjo do Senhor calçando nos meus pés um novo sapato. Senti a unção do Espírito Santo descer. A minha espada ficou afiada de novo. Quero dizer que a armadura espiritual deve ser renovada. Esses demônios asquerosos batalham tão agressivamente que devemos viver de oração sem cessar. Sei que a identidade desses demônios foram reveladas. Os contaminadores do Evangelho Santo que paralisam as vidas espirituais das pessoas que não oram e não jejuam. Já ouvi palavras ditas por pessoas anos antes de acontecer. Já ouvi a mim mesma dizer palavras que ainda vou falar. Exemplo, já me ouvi chorar e questionar a Deus. Quero dizer que essa audição foi profética, pois não vi, mas ouvi, como eu iria reagir diante de uma provação. Tudo isso é ação do mundo espiritual. Quando orava na igreja nas madrugadas, senti cheiro de cigarro, mas embora eu estando ajoelhada não conseguia mais, pois estava no mundo espiritual. Todas as irmãs me chamavam e eu acordava, mas quando finalmente acordei, percebi que o mundo espiritual também tem cheiro, que cada demônio há um cheiro específico. Assim como o crente tem o cheiro do Espírito Santo, assim os demônios têm os seus cheiros específicos. Por isso é que todo perfume do mundo apaga o cheiro da santidade na vida de um crente. Em uma igreja, havia um irmão com espírito de adultério. Enquanto orava, senti um mau cheiro que parecia de fezes. O Senhor me deu o entendimento de que aquele irmão estava com esse espírito, e que ele queria me seduzir. Todos os demônios têm cheiros específicos da sua atuação. Todo pecado fede as narinas de Deus, assim como os demônios. Esse é o sentido do olfato, o qual sentimos o cheiro no mundo espiritual. Mas quero deixar essa experiência com todos os irmãos. Deus abençoe.